Bom dia, pessoal. Como é que tá o áudio aí? Tudo certo? Ok, beleza. Então, nós vamos finalizar aqui o estudo das doenças renais. Então, nas duas aulas passadas, a gente viu os testes que a gente usa para o diagnóstico e começamos com o teste de urina rotina, depois passamos na avaliação da doença renal da função glomerular, né, da filtração, com a creatinina e principalmente com o ritmo de filtração glomerular. E vimos ainda alguns outros testes, né? Ureia, proteinúria, alguns testes desse que a gente pode usar aí, tá? Hoje a gente vai ver alguns grupos de doenças renais, onde a gente vai conseguir entender como que fica a aplicação dos testes para diagnóstico dessas doenças, desses grandes grupos de doenças aí, né? Então, basicamente, a gente vai ter uma divisão aqui em... Vou começar a gravar. A matéria da prova vai até coagulação, tá? Da primeira prova. Beleza? Vamos lá. Então a gente vai ver 4 grandes grupos de doenças aqui, né? As síndromes, as 2 grandes síndromes renais, síndrome nefrítica e nefrótica, e as doenças que levam à perda de função renal, né? Insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, tá? Então, só para a gente lembrar que as doenças renais, elas podem estar localizadas exclusivamente no glomérulo, ou doenças que atingem o interstício ou túbulo, né? Aqui, ó, a gente tem as doenças chamadas que se manifestam sob forma de síndrome, né? Que é o que a gente vê as grandes síndromes renais, elas são evidentemente doenças glomerulares, tá? As doenças túbulo-intersticiais, a gente tem como predominante aqui o diabo, a pielonefrite, né? Que é a infecção dos cálices renais, o parênquima renal, e qualquer uma dessas afecções aqui podem levar a insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, né? Então é aqui que vai ser o nosso segmento, ok? A gente começa aqui com as doenças glomerulares e, como é comum a gente ver, o acometimento do glomérulo, ele costuma se apresentar sob forma de síndrome, né? Vocês já devem estar vendo isso aí ao decorrer do curso, né? Basicamente, esse acometimento do glomérulo, ele leva um grau de manifestações tão intenso que você consegue enquadrar isso como síndrome, né? A própria definição de síndrome é isso, né? Um conjunto de sinais e sintomas, tá? E aí, dentre as duas, se a gente pegar a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica, as duas acometem o glomérulo, mas a diferença básica entre uma e outra é que na síndrome nefrítica a gente tem como mecanismo básico a inflamação, tá? O próprio nome dela aqui, ó, IT. Sempre que tem IT, tem inflamação. Então, existe uma inflamação do glomérulo. Então, o aumento da permeabilidade glomerular, a perda da seletividade, extravasamento de líquidos, extravasamento de proteína, leucócito, hemácia, ele é decorrente de inflamação, né? Aquele processo básico da inflamação, tá? Então, com isso, se tem hematura, sai a hemácia de dentro do vaso. Se tem proteinúria, sai a proteína de dentro do vaso. Se tem leucocitura, né, sai a leucócito de dentro do vaso, tá? Existe perda da filtração, porque o You are currently the only person in this conference. Voltou aí, pessoal? Como é que tá? Tá, voltou. Então, a gente tem como manifestações da síndrome nefrítica a hematura, a proteinúria, né, redução do ritmo de filtração glomerular e a hipertensão e o edema periférico localizado. Essas duas manifestações são decorrentes da perda da capacidade do rim em excretar sal e água, tá?
Então, acredita-se que esse edema periférico, principalmente pelo acúmulo de sal, então esse sal vai se depositar ao longo do corpo, e aonde você tem uma membrana mais fina, uma pele mais fina, ele fica mais visível. Então, por isso que se fala esse edema ocular. Né? Por que é ocular? Porque a pele aqui da pálpebra é mais fininha, então fica mais fácil de ver. Tá? Mas o edema que ele aparece mais nesses locais, tá? E o mecanismo dele provavelmente por acúmulo de sal, tá? Diversas causas aí descritas na literatura, como vocês estão vendo na patologia, tá? E o diagnóstico da síndrome nefrítica, ele é baseado em alguns critérios, tá? E os critérios é um conjunto aí de critérios clínico-laboratoriais, tá? Então, para a gente fazer um diagnóstico de síndrome nefrítica, a gente tem como critérios aqui na literatura, tá? É importante a gente definir isso. Hipertensão arterial sistêmica, tá? É um critério clínico, né? Na verdade, você faz um exame, que é medir a pressão, mas laboratorial. Você tem um outro critério que é importantíssimo, que é a proteinúria inferior a 3,5 grama em 24 horas. Isso quer dizer que existe uma proteinúria, né? Lembrando que o limiar é 0,3, né? Que é 300 miligramas, ou 150, na verdade, né? 0,15. Aqui a gente está com 3,5, tá? Mas é uma proteinúria que não é tão intensa assim, tá? Ela pode chegar a 3,5, ok? Uma outra manifestação, que é a hematúria, né? Inflamação glomerular, tem inflamação nesse glomérulo, tá? E uma outra manifestação que existe, que é o edema chamado localizado, tá? Ok? Manifestação clínica. E por último, a gente tem uma outra manifestação laboratorial, que é a albumina sérica normal, tá? Esses aqui são os critérios para a síndrome nefrítica, tá? Os demais são achados, né? Cilindro, aumento de ureia, creatina e potássio, são achados, não são critérios. Critérios são esses, ok? Tá? A albumina sérica normal, o que isso quer dizer? A proteinúria ela é intensa, ela é alta, mas não o suficiente para interferir na albumina sérica. Okay? Lembrando que a proteinúria glomerular, ela é uma proteinúria de origem de albumina. Né? A albumina tem um limiar bem próximo ali ao limiar de retenção glomerular. Ok? Então, são essas as manifestações clínicas, laboratoriais, e aqui a gente tem os critérios para a síndrome nefrítica. Tá? Uma vez que se fez o diagnóstico, principalmente no nosso meio, é muito comum a glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? Principalmente em crianças, né? Fase de desenvolvimento, tem muito contato com o estreptococo. E aí essa infecção pelo estreptococo, ela pode evoluir para a síndrome nefrítica, tá? E uma das formas que a gente tem de fazer esse diagnóstico, uma vez que ela aparece depois da infecção pelo estreptococo, ou seja, naquele momento você não está infectado, você não tem como fazer diagnóstico da infecção do estreptococo, é buscar evidências de que houve essa infecção, tá? Uma evidência que a gente tem é esse ácido aqui, que é a streptolizina, é um anticorpo que é produzido após a infecção por estreptococo, né? Não quer dizer que você está infectado agora, quer dizer que você teve contato com o estreptococo, e não necessariamente é o causador, só vai te dizer que você teve contato, tá? Somado a isso, você tem uma ativação do complemento pela via alternativa, né? Então tem um C3 baixo. Então são dois indícios, não define, são indícios, tá? De que pode ser causada pela infecção estreptocócica, tá? Ainda mais é para ilustrar aqui, né? A investigação ela é muito mais ampla do que isso, ok? Muito bem. Seguindo aqui, a gente tem o outro tipo de síndrome glomerular. Rapidamente, só para a gente voltar aqui, ó. Então, a gente tem, só para lembrar, a gente pode ter doenças que lesam o glomérulo, mas que ainda não se manifestaram como síndrome, tá? Então, você tem, por exemplo, a nefropatia por IgA. Você vai ter ali uma pequena inflamação glomerular,
hematúria discreta, pode ter um pouquinho de proteinúria, ou seja, no início você nem sempre tem a síndrome. A síndrome ela pode aparecer ao longo do desenvolvimento da doença, ok? Muito bem. O outro tipo de síndrome que a gente tem por lesão glomerular é a síndrome nefrótica, né? E essa acontece por um mecanismo diferente, tá? Na síndrome nefrótica não tem inflamação. Aqui o que acontece é que a membrana basal glomerular, ela perde a sua seletividade para a proteína, ok? É por carga elétrica, mas é como se a gente imaginasse que o poro da membrana basal, o espaço entre um podócito e outro, ficasse maior. Com isso, a proteína vaza, tá? Não consegue segurar a proteína. Como se o buraco tivesse aumentado, a proteína passou, ok? De novo, a proteína que tem um peso molecular mais próximo ali ao limiar é a albumina, né? Então, as lesões glomerulares saem albumina, ok? Então, esse é o mecanismo, tá? Uma vez que se está perdendo muita albumina, a gente já imagina quais são os sinais e sintomas. Então, a síndrome nefrótica é muito simples, uma vez que você entendeu o mecanismo fisiopatológico, né? Se eu estou perdendo albumina, o que vai acontecer? Eu vou ter a proteinúria maciça, acima de 3,5 gramas, a perda de proteína leva à diminuição da pressão oncótica com edema importante, né, aquele edema clássico, membro inferior, ascendente, atinge raiz da coxa, cacifo positivo, né, o clássico edema, vocês viram na serologia. Uma albuminúria tão intensa que o fígado não consegue compensar, produzindo mais albumina, então o nível sérico cai, tá? E como uma forma de tentar manter a pressão oncótica, o fígado sintetiza mais lipoproteína. Ok? Porque é a proteína mais pesada, é proteína ligada à gordura. Então ela não passa pela membrana basal. Então uma tentativa do fígado de manter a pressão oncótica. Então ele sintetiza mais lipoproteína. Isso faz com que aumente o nível dos lípides, né? Colesterol LDL, colesterol HDL. Tá? Então, tudo às custas desse mecanismo básico aqui, ó. Aumento da permeabilidade às proteínas plasmáticas, né? Então, de novo, o diagnóstico ele é clínico laboratorial, a gente tem vários comemorativos aqui, mas para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa de critérios, tá? Quais são esses critérios? Ok? Então, o primeiro critério, que é o mais comum, né, o mais visto aí, né? Que é a proteinúria superior a 3,5 grama em 24 horas. Ok? Esse é o primeiro critério. A proteinúria é tão intensa que a gente tem albumina sérica baixa, albumina inferior a 3 gramas por decilitro, isso é no sangue, tá? Vou botar aqui, ó. Pô, desgraça pelada. Vou fazer de novo. Vou fazer outro quadrinho aqui, ó. Continuar aqui. A proteinúria, então, a albuminúria, o edema generalizado, também é outra manifestação da síndrome nefrótica, tá? Laboratorialmente, hiperlipidemia. Então, são esses aqui os critérios para o diagnóstico da síndrome nefrótica, tá? Proteinúria acima de 3,5 gramas, albumina baixa, edema generalizado, hiperlipidemia. Não se nota aqui hipertensão arterial, diferente da síndrome nefrítica, não se nota a hematúria, tá? A proteinúria é mais alta e a albumina está alterada. Então é assim que a gente diferencia uma da outra, ok? De novo, aumenta ureia, creatinina, aumenta o potássio, tem cilindro, tem proteinúria, mas não são critérios. Os critérios são esses aqui, tá? Muito bem. Então, as duas grandes síndromes renais são essas duas, síndrome nefrítica e nefrótica,
né? E elas são decorrentes do acometimento glomerular, tá? Com diversas causas possíveis, né? Em relação à doença tubular, né, ou parenquimatosa, ou túbulo intersticial, a gente tem um quadro clínico que é disparado mais comum, né, que é a pielonefrite, ok? Ela nada mais é que uma infecção urinária baixa, onde a bactéria subiu e atingiu o parênquima renal, tá? Na maioria das vezes. Dificilmente uma pielonefrite tem origem de um quadro fora da bexiga, né? A bactéria vem pelo sangue e se instala no rim. É bem menos comum. O mais comum é a bactéria subir pela via urinária, saindo da bexiga e atingir o parênquima renal, tá? Então, a pielonefrite aí é um quadro onde você tem esse tipo de acometimento, ok? Vamos fazer um parêntese aqui e aproveitar para estudar as infecções do trato urinário, né? Já que a gente já está falando desse quadro clínico aqui, que é a pielonefrite, que é um quadro aqui em conjunto, né, com as infecções do trato urinário. Então, a gente tem 4 tipos de infecções do trato urinário, ou de doenças do trato urinário, né? E eles vão desde o quadro completamente assintomático até a pielonefrite, que seria o quadro mais intenso, né? Até, vamos dizer assim, mais grave, ok? Então, a gente começa aqui, ó, que não vai passar, não. Vamos passar aqui. Essa é um quadro comum, a via ascendente é a mais comum, né? 99% dos casos é bacteriano, né? Você pode ter fúngico, mas é bem menos comum. E os bastonetes gram-negativos respondem por mais de 90% dos quadros, né? Especialmente Escherichia coli, Klebsiella proteus, ok? Então, são bem comuns aí. Primeiro ano de vida predomina no sexo masculino, pelas malformações do trato geniturinário. Acima dos 60 volta a predominar, por conta do aumento do tamanho prostático, faz retenção urinária, mas, na maioria das vezes, a gente vê infecção do trato urinário em mulheres, né? Proximidade da uretra, mais curta e tal. Proximidade da via retal, ok? É mais fácil de contaminar, tá? A primeira forma clínica é a forma clínica mais comum que a gente vê, que é a infecção urinária clássica, que é a cistite. Clinicamente, a dor, colaciúria e urgência miccional, né? Dor à palpação, ok? É um diagnóstico que ele é eminentemente clínico, né? Vai ser um sintoma muito comum, né? Dor baixa ali no abdômen, ok? Como que a gente faz o diagnóstico laboratorial? A gente tem 3 testes, tá? O exame de urina rotina, ou EAS, ou urina tipo 1, ou sumar de urina, tem um monte de nome lá. Então, o exame de urina rotina é o teste primário que a gente faz. Por que ele é o primário? Porque ele é rápido. Você já tem um diagnóstico ali praticamente em 1 a 2 horas, o laboratório consegue soltar o exame de urina rotina. E aí você já consegue saber se tem inflamação ou infecção, né? Então, você tem uma série de fatores que podem estar alterados, mas quem marca para nós que tem inflamação, né, que é ver se vai dar certo esse trem que eu fiz aqui. Tá. Quem marca para nós que existe a inflamação é o leucócito. Tem que ter leucócito. Não existe infecção urinária sem leucócito. Esse é o primeiro ponto, tá? Pode ter hemácia? Pode. Pode ter célula epitelial? Não, não pode. Célula epitelial é contaminação, lembra disso, né? Então a gente tem que ter o leucócito e tem flora bacteriana aumentada, ok? E normalmente um pouco de proteinúria pós-renal, tá? Beleza? Muito bem. O nitrito, lembra do nitrito? Marcador de bastante negativo. Então, se ele deu positivo, beleza, eu sei que é bastante negativo. Se ele deu negativo, não mudou minha vida aqui, porque continua podendo ser o bastante negativo, mas pode ser um outro bicho qualquer, tá? Muito bem. Então, EAS, eu tenho essas alterações importantes aqui, tá? O outro teste que eu posso usar é o chamado grande gota, que é esse aqui, ó.
O GRAM, ele só serve para direcionar a terapêutica. E se eu não for usar o GRAM, eu não preciso pedir. Então eu quero saber o quê? Que tipo de bicho que é. Se é BGN, se é coco. Né? Às vezes eu consigo até ver um fungo ali no GRAM. Tá? Então se você for pedir um EAS para tratar, e se você quiser saber que classe de bicho que é, aí você pede o GRAM. Tá? Mas você vai precisar de ver esse resultado imediatamente. É muito comum a gente ver o médico pedindo EAS, aí ele não vê o GRAM. Aí ele espera a cultura. Mas ele vai esperar a cultura e não precisa do GRAM. Tá? Por quê? A cultura já vai me dar que tipo de bicho que é. Já me fala o nominho dele. Não é a classe mais, é o nominho. É Escherichia coli, Proteus, Klebsiella. Não precisa do GRAM. Tá? Então o GRAM só serve quando eu tenho ali uma necessidade de começar a terapêutica. Ok? E o terceiro teste disponível é a cultura, que é o teste padrão, é o teste que vai dar o diagnóstico para nós, né? Então, o inconveniente da cultura é que ela demora de 24 a 48 horas, certo? Então, por isso que eu uso esses dois atletas aqui, ó, para poder me dar o diagnóstico mais rápido, né? Mas aí depois eu aguardo a cultura. Qual é o objetivo de eu aguardar? Não só para eu saber que bicho que é, né? Mas eu saber a quantificação do crescimento, que nas infecções urinárias eles geralmente essa quantidade é acima de 100 mil colônias por ml, né? A gente quantifica isso no laboratório, mas isso aqui tem um papel fundamental, que eu obtenho através da cultura, que é o antibiograma. O antibiograma vai me dizer que antibiótico eu vou usar, tá? Então, sempre que eu fizer a cultura, eu tenho que olhar o antibiograma, porque ele vai me dizer se o antibiótico que eu estou usando mata aquele bicho ou não. Se eu posso reduzir o antibiótico, ou se eu tenho necessidade de aumentar o antibiótico. Eu digo mudar de classe, né? Uma classe mais potente ou menos potente. Ok? Então, extremamente importante a gente avaliar a urocultura com o antibiograma. Tá? Beleza? Então, são esses 3 testes que a gente usa aqui para o diagnóstico da infecção do trato urinário, né? O EAS, grande gota e a urocultura, ok? GRAM de gota, separado, não é uma gota grande não, tá? Quem botar isso na prova perde ponto, ok? Então, GRAM da gota, pego uma gota de urina e faço o GRAM, beleza? Eu já sei que vai cair, tá? No antibiograma eu vou saber qual droga eu vou usar, né, de acordo com aquela bactéria, aquele perfil daquela bactéria. Então, comecei a usar uma ampicilina para tratar. Na hora que eu vejo o antibiograma, a bactéria daquela amostra ali é resistente à ampicilina. Então, eu vou ter que trocar, vou ter que usar um outro antibiótico. Ok? Então, essa é a importância da gente olhar sempre o antibiograma. Por outro lado, por exemplo, eu posso, às vezes, usar um antibiótico que é mais potente. Inicio o tratamento com antibiótico potente. Daí eu olho lá o antibiograma e eu vejo que a bactéria é sensível a um antibiótico bem simples. O que eu faço? Reduzo o antibiótico, escalono para baixo, para eu induzir menos pressão bacteriana ali, né? Ter menos possibilidade de induzir resistência. Ok? Então, princípios aí da antibiótico terapia. Muito bem. Bem parecido com a infecção urinária baixa, ou a cistite, a gente tem a síndrome uretral aguda, que é um quadro clinicamente igual à infecção urinária baixa, tá? É igual. Mas as manifestações laboratoriais são menos intensas, elas são mais simples, mais leves, tá? Então, às vezes, confunde, né? Mas o que é mais importante aqui é a gente entender que clinicamente o quadro é igual, tá? Então a diferença vai estar no laboratório. Então, quando a gente olha os exames, o que a gente vê? Que a gente tem aqui sempre, porque é o marcador de inflamação e infecção, a gente sempre tem o leucócito. Tem que ter. Os demais, a gente tem menos, ó. Eu geralmente não tenho hemácia, geralmente a flora está normal, geralmente não tem proteína, tá? Se fizer o GRAM não vai ver bicho, raramente vê bicho.
Mas na cultura, cresce o bicho, mas cresce pouquinho. Tá vendo? No outro é mais que 100 mil, aqui não, entre 10 e 100 mil. Né? Então é importante a gente saber disso, porque existe na comunidade médica, em geral, um consenso assim, de que você só considera a infecção urinária se o crescimento for acima de 100 mil colonos por ml. Né? Na verdade, não. Aqui na síndrome uretral você tem um crescimento menor. Tá? E às vezes você nem tem crescimento, porque às vezes ele é causado por um bicho que não cresce na cultura comum, né? Tipo ureaplasma, micoplasma, dão esse quadro clínico, mas não vai crescer, porque a cultura tem que ser específica para esses bichos. Mas aí você vê lá, o quadro clínico é de infecção urinária baixa, tem leucócito, mas não cresceu nada. Então provavelmente é um bicho desse, né? Então você vai usando ali com os comemorativos que você tem, ok? Mas muito importante, tem que ter leucócito. Sempre tem que ter, tá? A pielonefrite já é aquele quadro mais intenso, né? Onde você tem o acometimento do parênquima renal. Clinicamente, você diferencia pelo fato de haver manifestação sistêmica, que não existe na infecção urinária baixa. Então, tem que ter manifestação sistêmica, febre, dor lombar, estado geral ruim, mal-estar, taquicardia, isso aqui não tem na infecção urinária baixa, tá? Sinal de Jordano, muito dito, pouco visto, né? Mas é bem característico, né? Quando você encontra, você faz a percussão, ela é extremamente dolorosa, tá? Proteína C reativa aqui é uma manifestação laboratorial que a gente não tem na infecção urinária baixa, né? Só na pielonefrite, tá? Então a gente diferencia clinicamente dessa forma. E no laboratório, como que a gente vai diferenciar? Pode ser que não tenha, ok? Mas se tiver, vai ser através desses dois caras aqui, ó. Primeiro, cilindro. Me mostra que o quadro é alto, ponto. Se eu vi cilindro, eu sei que aquela infecção urinária é alta, fechou, tá? E o segundo é a presença de célula epitelial. Só que aí tem uma diferencinha. Essa célula epitelial aqui não é a célula epitelial pavimentosa, que é aquela de revestimento. Essa célula epitelial aqui, ó, então a pavimentosa ela é mais ou menos assim, né? Vocês já viram lá na histologia. A célula com o núcleo pequenininho, um citoplasma bem grande. Essa aqui, ó, é a célula alta. Ela é uma célula menor, mais arredondada, com um núcleo maior em relação ao citoplasma. Tá? Essa célula é a célula do parênquima renal. Então, ela mostra a descamação do parênquima. Então, quando ela está presente, ela indica que a lesão é mais alta. Ok? Então, nem sempre isso aqui está presente, ó. Nem sempre. Quando tiver, sinaliza para nós. Tá? Cultura e GRAM, mesma coisa. Ok? Então, beleza. Vamos lá. Para finalizar, a gente tem a bacteriúria assintomática. Que é o quê? Não tem a evidência clínica, só tem a evidência laboratorial. E é extremamente comum, tá? Principalmente em grávidas, e em idosos e em pacientes após a internação hospitalar, tá? Então, o paciente não tem sintoma e ele tem os exames laboratoriais alterados, tá? E a definição de tratamento ela é individualizada, né? Normalmente não se trata uma bacteriúria assintomática, tá? Exceto nas grávidas, que dá parto prematuro. Mas nos idosos, principalmente, você tem que considerar se vale a pena tratar ou não, né? Então, muitas vezes você vai acompanhando esse quadro e vendo como é que está a evolução, né? Não tem sintoma, beleza? Muito bem. Então, tirando a pielonefrite, que é aquele quadro clássico ali de infecção do parênquima, a gente tem outros quadros que envolvem os túbulos, mas são mais raros, né? As doenças túbulo-intersticiais não infecciosas, ok? Então, exposição a agentes ocupacionais, toxinas, né? São quadros aí mais raros. E lembrando que nesse contexto, a proteinúria, ela é uma proteinúria chamada proteinúria de baixo peso molecular.
Ou seja, a proteína passa pelo glomérulo, chega no túbulo, ela ao invés de ser reabsorvida, ela é eliminada. O túbulo para de funcionar, para de reabsorver a proteína. Então a gente tem uma proteinúria de baixo peso, né? A melhor representante aqui para nós é a beta-2 microglobulina, ok? A proteína de baixo peso que You are currently the only person in this conference. beleza, voltou. Então vamos lá. Independente do quadro inicial, qualquer um desses contextos podem levar à insuficiência. A insuficiência é perda da função, tá? Então, perda abrupta da função, ok? Então, vamos imaginar o rim. Elimina sal e água, controla a volemia, controla a pressão arterial. Esses imediatamente elas são paralisadas, né? O que a gente vê é alteração de pressão, edema, dificuldade de excretar líquido, né? Então são manifestações iniciais ali, tá? Então a infecção renal, a insuficiência renal aguda, ela é esse declínio abrupto, né? Que é um quadro grave, né? Mortalidade alta ali, ok? Existem 3 divisões da infecção da insuficiência renal aguda, tá? Que aí ela está relacionada com as causas principais, ok? A chamada pré-renal, ela acontece por um problema que está antes do rim. O rim funciona sob demanda, sob fluxo. À medida que vai passando o líquido, vai passando sangue, ele vai filtrando e vai funcionando. Se houver diminuição desse fluxo renal, o rim entra em insuficiência. E essa é a chamada insuficiência pré-renal, né? Então, diminuição do volume, hipotensão, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, são todas situações que diminuem a volemia, tá? E levam a um sofrimento renal, tá? Que nem sempre é agudo, ele pode ser crônico, tá? Especialmente nessas duas condições aqui, ó. Ok? A chamada renal intrínseca é aquela insuficiência renal onde existe um distúrbio no rim, tá? Seja uma necrose, glomerulonefrite, a nefrite intersticial, a doença túbulo intersticial, né? Lesão arteriolar, tá? Aqui é um quadro renal intrínseco, um distúrbio do rim, ok? E existe um outro tipo que é chamado pós-renal, que é a obstrução ao fluxo urinário após a filtração, né? Então, obstruiu o fluxo, o rim não está conseguindo excretar a urina, ela reflui, incha o rim e ele entra em insuficiência também, tá? Então, são os 3 tipos de insuficiência renal que existem, né? Ou causas aí, de acordo com as causas, tá? Principal forma de diagnóstico, diminuição do volume urinário, tá? Existe insuficiência renal aguda com volume urinário preservado, mas é mais difícil, mais raro. A principal causa a principal manifestação é a diminuição do volume urinário, né? A dificuldade de excreção de sal e água leva a essas duas manifestações aqui importantes, ó, edema periférico e hipertensão arterial, né? E o acúmulo o distúrbio de sal, água, potássio, leva aí a distúrbios cardíacos e neurológicos, né? Então são as manifestações principais aqui, ok? Como que a gente faz o diagnóstico? De 2 formas. Pela diminuição do débito urinário, menos que meio ml por quilo hora por mais que 6 horas, estágio 1. Menos que meio ml por quilo hora por mais que 12 horas, estágio 2. E menos que 0,3 ml por quilo hora por 24 horas, ou a ausência completa de eliminação de urina, tá?
Então, esse aqui é o critério baseado no fluxo urinário. Mas a gente pode ter um critério baseado nas elevações de creatinina. E aí é importante a gente conhecer o valor basal do paciente, saber quanto ele tinha antes e quanto que está agora, né? Então, 1,5, eu sempre prefiro esse aqui, ó, em relação ao valor basal, ó. 1,5 a 2 vezes o valor basal, 2 a 3 vezes o valor basal, 3 vezes acima do valor basal. Que isso? Então, o cara tinha 1 de creatinina, passou para 2, passou para 3, passou para 4, 5, tá? Então, são os estágios aqui, de acordo com a creatinina, ok? Com o diagnóstico, tá? A gente tem essas duas formas de fazer o diagnóstico. Uma outra coisa que a gente pode fazer laboratorialmente, então isso aqui é o critério diagnóstico, tá? Guardem isso. É o critério, é importante saber o critério, sempre cai em prova esse tipo de coisa, ó, critério, tá? Uma outra coisa que é importante a gente saber é isso aqui, ó, é a diferenciação entre a doença pré-renal e a doença renal intrínseca. E a gente consegue fazer isso laboratorialmente, tá? Por que é importante isso aqui? Porque vocês vão usar isso na prática e isso despenca em prova, tá? Aí muito, ok? Basicamente, o que a gente tem que diferencia esse quadro desse aqui? Imagina, esse quadro por menor perfusão diminuiu a perfusão renal. O que vai acontecer como um mecanismo reflexo? Que é a forma que o organismo tem de compensar uma menor perfusão renal. O que acontece aqui, ó, nessa doença pré-renal? Valendo uma paçoca. Quem escrever aí, o que vai acontecer aqui, ó? Sempre que se diminui a perfusão renal, acontece esse processo. Opa, quem foi o primeiro aqui? O Matheus, ganhou paçoca. Isso, acontece isquemia também, mas aqui, ó, diminuiu a perfusão renal, existe ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então vai ser aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Ó, VAP. Beleza? Uma vez que eu ativei o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que vai acontecer? Vou puxar sal da urina para reter sal. Dessa forma, eu puxo água junto, né? Então, vamos imaginar laboratorialmente. Essa urina está mais concentrada ou mais diluída? Estou puxando água dessa urina. Então, ela vai estar mais concentrada. Urina concentrada, puxei a água dela. A quantidade de sódio nessa urina é mais alta ou mais baixa? É baixíssima. Estou puxando o sal da urina, ó. Muito pouco sal. Ok? Não tem doença no rim. O rim não tem doença, ele está com menos perfusão. Se eu fizer um EAS, qual? Não tem nada. Não tem doença renal. Ok? E uma outra alteração que a gente vê é essa aqui, ó, relação ureia-creatinina sérica no sangue, tá? Todas as outras são na urina, ó, osmolaridade urinária, sódio urinário, fração de excreção de sódio na urina e o EAS. Essa aqui é a única que é exclusiva no sangue, relação ureia e creatinina. Existe um desbalanço entre a subida da ureia e a subida da creatinina. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui o que acontece. Deixa eu ver aqui. Então, vou botar aqui, ó, normal. Tá? N seria o normal. Eu ter, por exemplo, ureia 20 e uma creatinina de 0,8. Isso que seria o normal, tá?
Na pré, o que eu tenho? Eu tenho uma ureia que sobe muito frente a uma creatinina que sobe pouco. Olha só como é que é desproporcional. Aqui a ureia subiu 5 vezes e a creatinina subiu uma vez aqui, ó, dobrou. Tá? Isso acontece porque sempre que se ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e começa a haver reabsorção de sal e água, aumenta a reabsorção de ureia tubular. Lembra aquele desenho que eu fiz? Chega 10, filtra 10, elimina 10. Na ureia, um pouquinho é reabsorvido e volta para a circulação. Ativou o sistema renina-angiotensina-aldosterona, esse pouquinho de ureia aumenta muito, essa reabsorção aumenta muito. Então existe um desbalanço. Sobe muito a ureia em relação à creatinina, porque aumentou a reabsorção e não porque a filtração está diminuída, tá? Mas não está tão diminuída. Então por isso que a relação é alta. Aqui, ó, eu divido 100 por 1,5, a relação aqui, ó, aqui vai dar próximo a 50, 60 mais ou menos, né? Vou fazer aqui, ó. Vou chutar 60 aqui, tá? Só para ilustrar. Ok? Já na renal intrínseca, o meu problema é no rim. O rim parou de funcionar. O rim está doente. O que elimina de urina tem uma concentração habitual, tem uma quantidade de sódio normal. A relação ureia-creatinina no sangue ela é proporcional, ou seja, elas sobem juntas, porque eu já não tenho esse efeito de reabsorção causado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. É só por perda de filtração, então sobe a ureia e sobe a creatinina junto, e o EAS está cheio de alteração, né? A doença ela é renal, tá? Então na relação aqui ureia-creatinina, o que eu vou ver? Renal, tá? Eu vou ter uma ureia, por exemplo, de 100, uma creatinina de 5. Ó, relação 20. Beleza? Divide 100 por 5, 20. Isso é a relação. Tá? Então seria isso aqui, essa relação ureia-creatinina. Beleza? A melhor forma de eu diferenciar um quadro do outro é a fração de excreção de sódio. Tá? É a melhor forma. Diabo. Esse aqui, ó. VAP. É a melhor forma. Fração de excreção de sódio inferior a 1%. Isso aqui é pré-renal. Ponto final. Tá? Só que a mais usada não é essa. A mais usada é a relação ureia-creatinina. Por que vocês acham isso? Se eu não uso a melhor, eu uso essa aqui que não é tão boa. Por que será que a gente faz isso? O que vocês imaginam? Por que eu vou usar essa aqui e não vou usar essa de cá que é melhor? Custo pouca diferença. Muito bem, senhorita Helena. Porque se o cara tiver em anúria, eu não consigo fazer osmolaridade, não consigo fazer sódio, não consigo ver o EAS. Eu só consigo fazer exame no sangue. Então eu só vou conseguir fazer essa aqui, ó. Por isso que a relação ureia-creatinina é o mais usado. Apesar de não ser o melhor. Melhor ser a fração de excreção de sódio. Tá? Então tomem cuidado com o enunciado de questão. Tá? Já vi questão desse tipo, né? O método mais fidedigno, o melhor método, melhor caracteriza fração de excreção de sódio. Tá? Mais utilizado, relação ureia-creatinina.
Ok? Muito bem. Tá? Para a gente fechar, insuficiência renal crônica. É onde o critério é o quê? Perda progressiva da filtração glomerular por mais de 3 meses. Tá? É aquela história que eu falei com vocês na aula passada da creatinina do cara. Saiu de 0,8, foi para 1, foi 1,2. Tudo dentro do valor de referência. Mas se você for olhar o ritmo de filtração glomerular, o que aconteceu? Caiu de 90 para 70 para 60. Pronto. Declínio progressivo do ritmo de filtração glomerular. Está instalada uma insuficiência renal crônica. Ok? Você pode fazer o diagnóstico observando anormalidades estruturais, né? Através de exames de imagem, ok? Ou através da urografia, por mais de 3 meses, né? Exames funcionais. Esse aqui é disparado o mais usado, né? Declínio progressivo aqui do de filtração glomerular, ok? Causas mais comuns no nosso meio e no mundo todo, diabetes mellitus e hipertensão arterial. É disparado a principal causa, tá? E é um quadro onde você tem, no quadro inicial, poucos sintomas, e depois, com o desenvolvimento do quadro, esse quadro fica bastante sintomático aí, mas principalmente quando o paciente já tem uma função glomerular bem prejudicada, né? Ele já tem um ritmo de filtração aí próximo a 15, ok? Como o rim ele funciona mantendo a homeostase do organismo como um todo, a gente nota alterações no organismo todo, né? Com manifestações neurológicas, centrais periféricas, gastrointestinais, hematológicas, cardiovasculares, por aí vai, né? Tanto clínico quanto laboratorial, né? Um monte de manifestação clínico laboratorial aí, ok? Tratamento aí substituição renal, não tem volta mais, né? Uma vez que se instalou, não tem mais volta, certo? Beleza? Bom, paramos aqui. Vou abrir mais uma vez um Socrative aqui para vocês, ok? Deixa eu abrir ele aqui. Estudos renais. Quiz. Estudos renais. Open Navigation, Final Score. Ok, tá? Beleza. Tá aberto lá. Vou ficar aberto até de tarde, tá? Lab Fun. Ah, professor, você deixou faltando 5 minutos, tá, gente? Pelo amor